Você já se perguntou por que algumas pessoas que frequentam a igreja toda semana, que cantam, que levantam as mãos no culto, que se dizem cheias de fé, ainda assim, vivem como se Deus fosse uma opção, e não uma necessidade? Eu também me perguntei isso, mas eu me fiz essa pergunta do outro lado, do lado de quem conhecia cada brecha dessa hipocrisia espiritual, e usava isso como arma. Eu não fui criada na igreja, fui criada nos rituais. Aprendi desde cedo que o mundo espiritual é real, que as forças invisíveis respondem a quem as chama, e que a maioria das pessoas que se diz protegida não tem a menor ideia do que está ao redor delas, neste exato momento. O que vou revelar hoje não é teoria. Não é roteiro de pregador. É o que eu vi, o que eu fiz, e o que quase me destruiu para sempre. Existem 8 coisas que os seres humanos se importam tanto que entregam, sem perceber, a chave da própria alma. 8 armadilhas que eu mesma ajudei a construir no mundo invisível, para prender pessoas, exatamente como você. Pessoas que oram, pessoas que creem, pessoas que acham que estão seguras. Antes que você chegue ao fim da sua vida e descubra que foi tarde demais, eu preciso que você ouça isso, porque o inferno não é uma metáfora assustadora, inventada para controlar multidões. Eu estive perto o suficiente para saber que ele é mais real do que a cadeira em que você está sentado agora. Se você ainda está aqui, se algo dentro de você te impediu de fechar esse vídeo, saiba que não foi coincidência. Escreva agora nos comentários: eu creio no poder da oração, não como ritual, como declaração de guerra. Deixa eu te dizer quem eu era, antes de te dizer quem eu sou hoje. Eu tinha 12 anos quando fui iniciada pela primeira vez. Não foi uma escolha que fiz com consciência plena. Foi uma herança. Na minha família, o mundo espiritual não era assunto de domingo de manhã. Era o ar que se respirava dentro de casa. Minha avó sabia coisas que ninguém deveria saber. Sabia quando alguém ia morrer, antes que a doença aparecesse. Sabia quando um casamento ia se desfazer, antes que a briga começasse. E ela me ensinou que esse conhecimento tinha um preço, mas que o preço valia a pena. Durante anos eu acreditei nisso. Passei por iniciações que não vou descrever em detalhes, porque algumas portas, mesmo depois de fechadas, não precisam ser reabertas, nem na memória. O que posso te dizer é que eu aprendi a mover coisas no mundo invisível. Aprendi a identificar brechas espirituais em pessoas. Aprendi que existe uma lista, não escrita em papel, não pregada em nenhum mural, mas conhecida por todo ser que habita o lado das trevas, uma lista de comportamentos humanos que funcionam como convites, atitudes, apegos, prioridades que as pessoas cultivam, achando que são apenas características da personalidade, quando na verdade, são correntes. Eu sabia dessa lista. Eu trabalhei com essa lista. Por mais de 2 décadas operei em um mundo que a maioria das pessoas prefere fingir que não existe. Vi coisas que desfazem qualquer argumento cético. Vi o que acontece com almas que chegam ao lado de lá, sem nenhuma cobertura espiritual. Vi o desespero de quem percebe tarde demais que o mundo visível era apenas a camada mais superficial da realidade. E então, algo aconteceu. Algo que eu não pedi, não busquei, e honestamente, no começo, não queria. Eu fui encontrada. Não vou romantizar isso como se tivesse sido uma experiência suave e cheia de luz dourada. Foi o momento mais aterrorizante da minha vida, porque quando a presença de Deus de verdade, não a versão domesticada que aparece em músicas bonitas, mas a presença real, quando ela toca alguém que passou anos no lado oposto, não é confortável. É como fogo, é como ser desmontada por dentro e remontada com materiais que você não reconhece. Eu chorei por dias. Não de tristeza, de vergonha, de terror diante de tudo que eu tinha feito, e de tudo que eu tinha visto fazer a outros. Mas eu estou aqui. E estou aqui especificamente para te dizer o que eu sei. Porque o inimigo não muda de estratégia quando ela está funcionando. E as 8 coisas que vou revelar hoje ainda estão funcionando, agora. Nessa geração, talvez na sua própria vida, e você nem está sentindo. Preciso que você entenda uma coisa antes de continuar. O mundo espiritual não funciona como nos filmes. Não é sempre barulhento. Não é sempre assustador na superfície. Na maior parte do tempo ele é silencioso, paciente
e cirúrgico. E foi exatamente isso que me tornou tão eficiente durante os anos em que operei do lado errado. Eu não precisava de espetáculo. Eu precisava de tempo e de uma brecha. E brechas eu encontrava em todo lugar. Lembro de uma época em que fui chamada para trabalhar contra uma mulher que frequentava uma igreja evangélica há mais de 15 anos. Cantava no coral, liderava um grupo de oração. Era conhecida na comunidade como mulher de fé. Por fora, intocável. Mas quando eu me aproximei espiritualmente dessa situação, o que encontrei não foi uma fortaleza. Encontrei uma porta escancarada. Ela se importava demais com o que as pessoas pensavam dela. Isso pode parecer simples. Pode parecer até inofensivo. Mas no mundo invisível, a necessidade de aprovação humana é uma das correntes mais pesadas que existem. Porque ela desloca o centro de autoridade da vida de uma pessoa. Em vez de Deus ser a fonte, as opiniões alheias passam a ocupar esse trono. E quando um trono é abandonado por Deus e ocupado por outra coisa, seja ela uma pessoa, um grupo, uma instituição, esse espaço se torna território disputado. Eu vi isso acontecer repetidas vezes. Vi homens que tinham chamado genuíno de Deus paralisarem diante de decisões importantes, porque o medo do julgamento alheio era mais alto que a voz do Espírito. Vi mulheres abandonarem ministérios reais, porque alguém na igreja falou algo cruel, e aquela palavra pesou mais que anos de confirmação divina. Vi jovens fingirem uma fé que não tinham, para não decepcionar os pais, enquanto por dentro, morriam de sede espiritual, porque a performance havia substituído a busca verdadeira. E do ló. Isso tudo era visto com clareza absoluta. Existe algo que aprendi cedo nas práticas das trevas. Todo ser espiritual que opera na região da escuridão tem a capacidade de identificar onde uma pessoa busca sua segurança emocional. Não é magia complicada, é leitura de padrão. E quando o padrão revela que uma pessoa precisa de validação humana para se sentir inteira, essa pessoa se torna previsível. E o que é previsível é controlável. Não estou falando de possessão, estou falando de algo mais sutil e mais perigoso. Estou falando de influência, de um sussurro que chega no momento exato de fragilidade e diz exatamente o que aquela pessoa mais teme ouvir de outros, para que ela recue, cale, duvide, pare. Vi isso operar em famílias inteiras ao longo de gerações. A segunda brecha que eu identificava com facilidade perturbadora era o apego ao dinheiro e ao status material. E aqui preciso ser muito cuidadosa com as palavras, porque essa não é uma pregação contra a prosperidade, é um alerta sobre substituição. Existe uma diferença enorme entre alguém que trabalha, que prospera, que administra bem o que tem, e honra a Deus com isso, e alguém que acorda de madrugada com um coração acelerado, não por causa de uma intercessão, mas por causa de uma conta bancária. Alguém cujas orações são quase inteiramente compostas de pedidos financeiros, enquanto a condição da própria alma não recebe nem 10 minutos de atenção semanal. No mundo em que eu operava, quando encontrávamos alguém nesse estado, não precisávamos fazer muita coisa, só precisávamos alimentar o medo. Um revés financeiro aqui, uma notícia ruim ali, uma comparação com o vizinho que parece estar indo melhor, e a pessoa que deveria estar intercedendo pelos perdidos, pregando com autoridade, avançando no espiritual, ficava paralisada dentro de casa contando o que tinha e tremendo pelo que poderia perder. O medo financeiro é uma das grades mais eficientes que existem, porque ele se disfarça de responsabilidade. A pessoa não sente que está sendo controlada. Ela sente que está sendo prudente. Mas existe uma terceira brecha que eu encontrei com uma frequência que até hoje me parte o coração quando eu penso. E essa talvez seja a mais cruel de todas, porque ela se esconde dentro de algo que Deus mesmo criou, para ser sagrado. O.E. Morrew. Vi pessoas abandonarem chamados divinos, por relacionamentos que claramente não eram da vontade de Deus. Vi homens e mulheres, sabendo, no fundo da consciência, que aquela relação estava os afastando do propósito, e mesmo assim ficarem, porque a dor da solidão havia se tornado maior que o desejo de obediência, porque a necessidade de ser amado por alguém de carne e osso havia ultrapassado a revelação de já ser amado pelo Criador. E do ló. Isso era explorado sem piedade. Se você está assistindo a este vídeo e sente que algo do que eu descrevi toca alguma área da sua vida, não minimize esse desconforto.
Ele pode ser o início de uma libertação que você nem sabia que precisava. Escreva agora nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais. Não como frase bonita, como oração real, porque o que vem a seguir vai exigir que seus olhos estejam abertos. Eu preciso te contar sobre a noite em que tudo mudou. Havia uma hierarquia no mundo em que eu vivia. Não se ia a certos lugares por vontade própria. Havia uma estrutura de autoridade espiritual que não tolerava a desobediência. E naquela noite eu fui convocada para participar de algo que nunca havia presenciado diretamente antes. Não vou descrever o que acontecia em detalhes. O que importa é o que eu vi enquanto estava lá. Vi a condição espiritual de pessoas que estavam sendo alvo naquela noite. E o que me golpeou com uma força que eu nunca havia sentido antes foi o seguinte. Algumas dessas pessoas eu reconhecia pelos padrões espirituais. Eram pessoas religiosas, pessoas que naquele momento provavelmente dormiam com a consciência tranquila, achando que estavam protegidas. E não estavam. Proteção espiritual não é automática, não é garantida por frequência em culto, não é produto de tradição familiar. Ela é resultado de uma relação viva e honesta com Deus. E o que eu enxergava naquelas configurações espirituais eram pessoas que haviam trocado a relação pela rotina, que estavam tão ocupadas construindo uma imagem espiritual para o mundo, que haviam negligenciado a substância espiritual diante de Deus. Essa negligência havia criado brechas que eu conhecia muito bem como explorar. Mas então algo aconteceu que não estava no roteiro de ninguém presente naquela noite. Uma presença entrou naquele ambiente que não havia sido chamada por nenhum de nós. E quando ela chegou, o silêncio que caiu foi diferente de qualquer silêncio que eu já havia experimentado. Não era o silêncio de quem espera. Era o silêncio de quem recua. Senti, antes de ver, uma clareza que começou no centro do peito e se expandiu como luz dentro de um quarto que havia ficado fechado por anos. E nessa clareza, eu vi as duas realidades ao mesmo tempo. Vi o lado em que eu estava e o que ele realmente era por baixo de toda a linguagem de poder. Uma estrutura construída sobre destruição. Cada resultado que eu havia produzido havia deixado uma ferida em alguma alma. E então, vi o outro lado. Uma luz que não tinha fonte identificável porque ela não vinha de nenhum ponto. Ela simplesmente era... E dentro dessa luz, havia algo que conhecia meu nome, que conhecia cada ritual, cada noite, cada escolha, e que mesmo conhecendo tudo isso, não recuou. Foi nesse momento que ouvi, não com os ouvidos, com o interior inteiro trouxe palavras, eu te vejo. Não como acusação, como afirmação, como alguém que encontra uma pessoa perdida no escuro, e diz eu te vejo não, para envergonhar, mas para que ela saiba que foi encontrada, e eu desabei. Não foi bonito, foi o colapso de tudo que eu havia construído como identidade, em mais de 2 décadas. Caiu a feiticeira, caiu a iniciada. E o que ficou no chão era apenas uma mulher, que havia passado a vida inteira, buscando poder, porque no fundo nunca havia se sentido segura. Quando eu estava no chão daquele jeito, sem nenhuma das estruturas que me sustentavam, eu esperava ser consumida, porque era isso que eu havia aprendido. Que fraqueza é punida, que quem cai não é levantado, é pisado. Mas, o que aconteceu foi o oposto de tudo que eu sabia. Fui sustentada por uma graça que eu não havia merecido e que chegou de qualquer forma. E nessa sustentação, havia uma mensagem clara: as correntes que prendem as pessoas não são sempre feitas de pecado óbvio. As mais resistentes são feitas de apego, de prioridade invertida, de coisas que ocuparam o lugar de Deus. Existe uma lista dessas coisas, uma lista que o mundo invisível conhece melhor do que a maioria dos crentes. Uma lista que eu havia usado como ferramenta por anos, e que agora do outro lado, eu precisava revelar como alerta. 8 correntes. 8 apegos que parecem naturais, que parecem até virtuosos em alguns casos, mas que quando se tornam mais importantes do que Deus, mantêm a alma vulnerável a tudo que opera nas regiões das trevas. E eu vou te contar cada uma delas, não como pregadora, como testemunha. Como alguém que conheceu essas correntes pelo lado de dentro, eu não saí daquela noite como uma pessoa diferente. Saí como uma pessoa destruída. E preciso ser honesta sobre isso, porque existe uma versão romantizada de testemunho, que pula direto da escuridão para a luz, sem mostrar o que há no meio.
E o que há no meio é onde a maioria das pessoas desiste. É onde eu quase desisti também. Nos dias que se seguiram àquela noite, eu não tinha mais nada que me definia. Durante mais de 2 décadas, minha identidade havia sido construída sobre conhecimentos, práticas e posições dentro de uma estrutura espiritual que eu havia deixado para trás. Não havia mais rituais pela manhã. Não havia mais a sensação de poder que eu havia confundido por tanto tempo com propósito. Não havia mais o círculo de pessoas que compartilhavam aquele mundo comigo. Havia silêncio. E no silêncio, as perguntas. Quem eu era, sem aquilo tudo? O que eu tinha a oferecer a qualquer pessoa, se o único conhecimento profundo que eu possuía havia sido adquirido do lado errado? Como alguém que passou anos sendo instrumento de destruição poderia ser reconstruída em algo que serve à vida? Essas perguntas não foram respondidas de uma vez, foram respondidas em camadas. E cada camada exigiu que eu me dispusesse a um tipo de desconforto completamente diferente de qualquer coisa que eu havia enfrentado antes. Porque o desconforto das trevas é acompanhado de poder e adrenalina. O desconforto da transformação é acompanhado de silêncio e de uma humildade que raspa a alma até o osso. A primeira coisa que precisou morrer em mim foi a necessidade de controle. Eu havia passado a vida inteira aprendendo a controlar resultados no mundo espiritual, a manipular circunstâncias, a mover variáveis invisíveis para produzir efeitos visíveis. E de repente eu estava diante de um Deus que não opera por manipulação, que não pode ser convencido por técnica, que não responde a fórmula nenhuma criada por mente humana, e que ao mesmo tempo é mais real, mais próximo e mais pessoal do que qualquer força que eu havia invocado antes. Aprender a confiar em vez de controlar foi o processo mais longo e mais doloroso da minha vida. Mas foi nesse processo que eu comecei a entender o que as correntes realmente fazem com uma alma. Quando você para de se importar tanto com a opinião alheia, quando você solta o apego à imagem que construiu, quando você deixa de usar relacionamentos como muleta emocional, quando você para de medir sua espiritualidade pela aprovação de quem está ao redor, quando tudo isso começa a cair, o que aparece por baixo não é vazio. É fundação. Uma fundação que estava lá o tempo todo, mas que havia sido encoberta por camadas e camadas de substituição. E o nome dessa fundação é graça. Não a palavra graça, como a conhecemos em hinos e sermões. A realidade graça como um estado de ser que não depende de performance. Não flutua com aprovação, não aumenta quando você é visto fazendo o bem, e não diminui quando você falha. Eu nunca havia experimentado nada assim. No mundo das trevas, não existe graça. Existe transação, existe hierarquia baseada em capacidade. E quem não produz, quem demonstra fraqueza, paga um preço por isso. Eu havia internalizado essa lógica tão profundamente que quando me deparei com um amor que não cobrava resultado, minha primeira reação não foi gratidão. Foi desconfiança. Fiquei esperando a cobrança chegar. Fiquei esperando o momento em que Deus apresentaria a conta de tudo que eu havia feito. Porque era isso que eu conhecia. Era assim que todo o sistema de poder que eu havia habitado funcionava. A conta nunca chegou. O que chegou foi presença, constante, paciente, sem pressa. Uma presença que não se importava com o tamanho da minha história sombria, porque ela era maior do que qualquer história que eu pudesse carregar. E aos poucos, muito aos poucos, eu fui entendendo que transformação não é um evento, é um processo que acontece na intimidade, no silêncio, na honestidade brutal consigo mesma e com Deus. Hoje eu sou uma mulher que ainda carrega as marcas do que viveu. Não finjo que o passado não existiu. Não apago as memórias como se isso fosse possível, ou até mesmo desejável. Porque foi exatamente o peso daquele passado que me deu a clareza do que eu precisava contar. E o que eu preciso contar é urgente, porque as 8 correntes que eu conheci pelo lado de dentro ainda estão operando. Agora. Nessa geração. Talvez na vida de alguém que você ama. Talvez na sua própria vida sem que você tenha percebido ainda. Se este testemunho tocou algo dentro de você, não guarde isso para si. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está preso em alguma dessas correntes. Você não sabe o tamanho do que pode ser desencadeado na vida de uma pessoa quando ela recebe a informação certa no momento certo. Porque o mesmo Deus que me encontrou no lugar mais escuro que você pode imaginar é o mesmo Deus que está assistindo a este vídeo com você agora. E Ele não está aqui como juiz.
está aqui como pai. Agora eu preciso te entregar o que vim trazer, não como lista fria. Como alerta de alguém que esteve do outro lado e viu cada uma dessas correntes sendo usadas como ferramenta contra pessoas que achavam que estavam bem. Preste atenção porque cada item que vou descrever pode parecer familiar, e se parecer, não é coincidência. A primeira corrente é a necessidade de aprovação humana. Quando o que as pessoas pensam de você pesa mais do que o que Deus diz sobre você, sua alma entra em um estado de dependência que o mundo espiritual das trevas sabe explorar com precisão cirúrgica. Você começa a tomar decisões baseadas em rostos imaginários, a calar chamados por medo de julgamento, a viver uma fé que foi desenhada para agradar plateia, e não para honrar a Deus. E uma fé desenhada para a plateia não tem raiz. Quando a pressão vem, ela cede. Pergunte-se hoje com honestidade brutal: existe alguma área da sua vida onde a opinião de alguém está sendo mais obedecida do que a voz de Deus? A segunda corrente é o apego ao dinheiro e ao status material. Não estou dizendo que prosperar é errado. Estou dizendo que quando o nível da sua paz espiritual está diretamente atrelado ao nível da sua conta bancária, você não está servindo a Deus com sua vida financeira. Você está servindo ao medo. E o medo financeiro é uma das grades mais eficientes que existem, porque ele se disfarça de responsabilidade e de prudência. Observe suas orações desta semana. Quanto tempo você passou pedindo a Deus sobre dinheiro? E quanto tempo você passou pedindo a Deus sobre a condição da sua alma? A terceira corrente é transformar o amor humano em necessidade absoluta. Relacionamentos foram criados por Deus para refletir o amor dele, não para substituí-lo. Quando você não consegue imaginar sua vida tendo sentido sem uma pessoa específica ao seu lado. Quando a ausência de um relacionamento romântico te faz questionar seu valor diante de Deus, quando você permanece em vínculos que claramente te afastam do propósito, porque a solidão parece pior do que a desobediência, você está usando o amor humano como âncora em lugar de fundação. E âncora afunda. Fundação sustenta. A quarta corrente é a obsessão com a reputação dentro da igreja. Esta é a mais perigosa de todas, porque está completamente disfarçada de espiritualidade. Existe uma versão de envolvimento religioso que não é adoração. É gerenciamento de imagem. Você serve para ser visto servindo. Você dá para ser conhecido como generoso. Você aparece para que sua ausência seja notada. E por dentro, existe uma pessoa que está morrendo de sede espiritual, enquanto a versão pública continua sendo aplaudida. Deus não está olhando para o que você faz quando tem audiência. Ele está olhando para o que você faz quando não tem. A quinta corrente é a necessidade de estar sempre certo. Existe um tipo de orgulho que usa a Bíblia como escudo, que argumenta não pela verdade de Deus, mas pela preservação do próprio ego, usando o nome de Deus para fazer isso. Quando você não consegue ouvir uma correção sem se sentir atacado, quando admitir que estava errado parece uma ameaça à sua identidade. Quando você prefere manter uma posição equivocada a experimentar a humildade de recuar, sua alma está operando em um nível de rigidez que fecha a porta para o crescimento espiritual real. E uma alma que fechou a porta para a correção humana, eventualmente fecha a porta para a correção do Espírito Santo, também. A sexta corrente é a busca por conforto acima de tudo. Uma fé que nunca custa nada, não é fé. É decoração. Quando você só obedece a Deus, nas áreas em que a obediência não exige sacrifício. Quando você negocia com o chamado escolhendo a versão mais confortável dele. Quando você evita sistematicamente qualquer passo que exija risco real, sua vida espiritual para de crescer. E o que para de crescer começa a morrer. O desconforto que você está evitando pode ser exatamente o caminho que Deus escolheu para te levar ao lugar que você diz querer chegar. A sétima corrente é a validação nas redes sociais. Esta é a corrente mais nova em termos históricos, mas não é menos real, nem menos perigosa do que as outras. Quando sua vida espiritual é construída para ser exibida. Quando a oração que você não postou parece menos real do que a que você compartilhou. Quando seu humor do dia depende de números em uma tela, você construiu um altar para aprovação digital. E esse altar está competindo diretamente com o altar de Deus na sua vida. A pergunta não é se você usa redes sociais, a pergunta é se as redes sociais estão te usando. A oitava corrente é a fuga do desconforto espiritual. Esta é a raiz de quase tudo nessa lista.
Porque no fundo, cada uma das correntes anteriores existe para evitar algo. Evitar a dor de não ser aprovado, evitar a ansiedade financeira, evitar a solidão, evitar o julgamento, evitar a humildade, evitar o risco, evitar a exposição. E quando a vida inteira é organizada em torno de evitar desconforto, você para de crescer espiritualmente. Porque crescimento espiritual real nunca foi confortável. Os maiores momentos de transformação na história de qualquer pessoa que você encontra nas Escrituras aconteceram no meio do deserto, não no meio da festa. O desconforto não é sinal de que Deus te abandonou. Muitas vezes é sinal de que Ele está trabalhando. Agora eu te faço uma pergunta direta. Dessas 8 correntes, qual delas você reconheceu na sua própria vida enquanto eu falava? Não precisa responder para mim. Responda para Deus, com honestidade, sem ensaio, sem a versão editada que você apresenta nos cultos, porque é exatamente nessa honestidade, nessa disposição de olhar para o que dói, sem desviar o olhar, que a libertação começa. Escreva agora nos comentários: eu não vou desistir da oração, não como slogan, como compromisso, como declaração de uma alma que decidiu que nenhuma dessas correntes vai ter a última palavra. Chegamos ao fim, mas eu preciso que você entenda que o fim deste vídeo não é o fim desta conversa. É o começo de uma decisão. Você acabou de ouvir o testemunho de uma mulher que passou mais de 2 décadas operando do lado que ninguém quer admitir que existe, que conheceu as correntes invisíveis, não pelos livros, mas pela experiência direta de quem as usou como ferramenta, que foi encontrada no lugar mais escuro que uma alma pode habitar, e que hoje está aqui, não por mérito próprio, mas por uma graça que não tem explicação humana satisfatória. E tudo que eu trouxe hoje teve um único propósito: te acordar antes que seja tarde demais. Não estou falando de uma vida perfeita. Não estou te prometendo que soltar essas correntes vai fazer sua vida ficar fácil. Estou te dizendo que existe uma diferença entre uma alma livre e uma alma presa, que vai muito além do que você sente aqui nessa vida. Essa diferença tem nome, tem peso, tem eternidade. O inferno não é uma estratégia de marketing religioso. Eu estive próxima o suficiente do que alimenta essa realidade para te dizer com toda a sobriedade que ele é mais concreto do que qualquer coisa que você tocou hoje com as mãos. E as correntes que descrevi neste vídeo não são apenas problemas de comportamento que atrapalham sua qualidade de vida. São pontos de acesso, são brechas, são portas que permanecem abertas, enquanto você continua se importando mais com essas 8 coisas do que com a condição da sua própria alma diante de Deus. Mas aqui está a esperança, e eu preciso que você receba isso com a mesma seriedade com que recebeu o alerta. O mesmo Deus que me encontrou no meio de um ritual das trevas com 3 palavras simples e absolutamente devastadoras. Esse mesmo Deus está presente neste momento, enquanto você assiste a este vídeo. Ele não está esperando que você se conserte para então se aproximar. Ele já está próximo, ele já vê, ele já conhece cada corrente pelo nome, e ele tem poder para romper cada uma delas. Se você estiver disposto a abrir a mão e soltar o que você tem segurado com tanta força. Não depois que a situação financeira melhorar, não depois que o relacionamento se resolver, não depois que a vida ficar mais estável. Agora. Porque a única moeda que você tem com certeza é este momento. E este momento está sendo oferecido a você como uma janela. Janelas não ficam abertas para sempre. Eu não saí das trevas porque fui boa o suficiente. Saí porque fui encontrada por algo maior do que toda a escuridão que eu havia acumulado. E se isso foi possível para mim, é possível para qualquer alma que esteja assistindo a este vídeo agora. Independente do que você carrega, independente do tamanho da sua história, independente de quantas vezes você já tentou e falhou, a graça não tem limite de tentativas, mas ela exige uma coisa: honestidade. A disposição de parar de fingir que está bem quando não está, de parar de performar uma fé que não está sustentando sua alma, de olhar para as correntes com coragem e dizer em voz alta, para Deus e para você mesmo: isso aqui tem me prendido. E eu não quero mais. Essa é a oração mais poderosa que você pode fazer hoje. Não precisa ter palavras bonitas. Não precisa ter vocabulário religioso. Precisa ter verdade. E se você chegou até aqui,
Se você ficou durante todo este testemunho, algo dentro de você já sabe que este vídeo não chegou até você por acidente. Escreva agora nos comentários. O inferno treme quando eu oro. Não como frase de efeito, como declaração de uma alma que acabou de decidir que não vai mais alimentar nenhuma das 8 correntes com sua atenção, seu tempo e sua energia. Compartilhe este testemunho com alguém que você sabe que está preso. Você não sabe o que pode ser desencadeado na vida de uma pessoa quando ela recebe a mensagem certa, no momento certo. Você pode ser o instrumento que Deus usa para encontrar alguém que está exatamente onde eu estava naquela noite. E se você ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se agora e deixe o like, porque há muito mais vindo. Não vai ser mais fácil, mas vai ser verdade. E verdade, no fim de tudo, é a única coisa que realmente liberta.